Semana 9 da nossa série de leituras bíblicas, estamos no livro de Êxodo, no Monte Sinai, onde o povo faz um pit stop após a saída do Egito, rumo à terra prometida. Deus está tendo uma conversa séria com o seu povo. Dois assuntos estão na pauta, interligados. Primeiro, a renovação da aliança, a aliança que Deus já tinha feito antes com os antepassados, desde Abraão, era hora de ser renovada. E também leis, orientações, tanto para a vida pessoal, como moral, como do culto do povo, e também leis civis para servirem para a constituição daquela nova nação que estava se emancipando no momento. Nós vamos relembrar nesta pregação as primeiras leis, chamadas de os 10 mandamentos. A gente recebe aqui na igreja volta e meia doação de livros. E muitas vezes recebemos livros escolares, cartilhas, como a gente dizia antigamente, né, Guilherme? Diferentes séries, diferentes escolas. Muita gente doa esses livros porque eu acho que eles se tornam obsoletos. Eles ficam desatualizados de acordo aos currículos, né? E aí cada ano ou a cada poucos anos, novos são lançados. Mesmo se for para estudar história antiga, os livros antigos não servem em tese, se precisam novas obras. Quem é que se atreve a propor leis antigas para o comportamento humano? Leis que foram escritas há mais de 3.000 anos, para servirem de bússolas para nossas vidas. Se os livros se tornam obsoletos a cada ano, a cada meia dúzia de anos, quem é que está se atrevendo a oferecer, a propor leis de 3.000 anos para o povo? A igreja se atreve. Porque ela segue um cara que disse certa vez: até que os céus e a terra passem, nenhum i, nenhum mínimo traço se omitirá dessa lei. Para Jesus, a lei de Deus é maior que o tempo e o espaço, que a terra e que os céus. As montanhas não são nada comparadas com os mandamentos. E a lei de Deus não apenas é incrivelmente maior que o tempo e a natureza, ela é o coração o alicerce do coração humano. O coração humano é tão grande, tem tão grandes anseios, que nenhuma conquista pessoal consegue satisfazer. A gente corre atrás do próximo objetivo e pensa que quando conquistar ele, né, a nossa alma vai descansar, vou me sentir satisfeito. E quando a gente chega nele, determinado êxito, a gente compra determinada coisa, a gente vai dormir e acorda querendo mais. Isso acontece porque todos nós temos uma alma que é muito maior do que o que podemos adquirir na vida. Fomos feitos para ser preenchidos pela comunhão com Deus, pelo caráter de Deus, pela grandeza do próprio Criador. E o que tem isso a ver, pastor, com os 10 mandamentos? Tudo! Porque eles refletem essa vida, uma qualidade de vida, que se puder ser seguida, vai compreender e vai tocar nessa satisfação que o nosso coração busca. Os mandamentos falam de valores que estão envolvidos nessa plenitude que o ser humano está correndo atrás. Ouvi um relato de um professor que anos atrás escreveu no quadro da sua sala de aula, uma turma do ensino médio, e ele escreveu no quadro uma série de palavras, e aí se sentou e foi esperar para ver a reação dos alunos. As palavras eram dignidade, caridade, valores, verdade, virtude, castidade, esplendor, pureza, graça, cortesia. E aquelas palavras ficaram ali, sem nenhum tipo de comentário, mas elas foram produzindo aos poucos nos alunos uma certa sensação inconfortável que acabou se tornando em risos. Por quê? Porque nossa cultura não valoriza esse tipo de coisa. A nossa cultura não as considera útil, relevante. Sabe o que não é ultrapassado em nossa cultura? Sucesso. Sucesso todo mundo quer.
se nos dessemos conta que profundo sucesso tem tudo a ver com essas palavras, com o que os 10 mandamentos propõem. Em Êxodo 20, Deus é bem prático, vai no ponto, mas em Deuteronômio, quando Deus, por assim dizer, conclui os mandamentos, ele diz: ouve Israel, ouve meu filho, ouve os decretos que eu estou ensinando para vocês, porque eles dão vida, porque eles geram vida, de verdade, a vida que as nossas almas sonham. O problema que nós temos com os 10 mandamentos é que eles são conhecidos, e a tal ponto de serem caricaturados, e de fazer parte já de uma imagem negativa no inconsciente coletivo das pessoas. Conhecemos, mal ou bem, o conteúdo dos mandamentos, mas a gente não conhece a essência deles. O porquê, o para quê, o até que ponto. E é por isso que surgem mal entendidos. E nós precisamos remediar isso. É o meu objetivo nesta manhã, tentar remediar mal entendidos, 3 mal entendidos sobre os 10 mandamentos, que são cruciais para a gente se relacionar com eles. Eu hoje não vou falar, queridos, queridas, do conteúdo dos 10 mandamentos. Que pena, seria excelente. Não dá tempo, a gente precisa de um domingo para cada um dos mandamentos para isso. Já fizemos aqui, faremos novamente. Se alguém tem curiosidade ou quiser aprofundar, recomendo ler o Catecismo Menor e o Catecismo Maior de Lutero, que dá uma explicação muito boa sobre cada um deles. Eu hoje não vou falar do conteúdo, eu vou falar desse arcabouço, eu vou falar da essência dos mandamentos. A lei de Deus, qual é a sua essência, qual é a sua motivação, qual é o seu contexto. E eu vou começar falando do motivo dos 10 mandamentos. Em Êxodo 20, nós lemos que os mandamentos foram dados por Deus ao povo que havia sido libertado da escravidão no Egito, preparando eles para serem livres. Não estariam mais obrigados a seguirem as leis egípcias. E as leis dos mandamentos serviriam de base da nova vida, na nova terra que iriam ocupar. Pessoal, foi depois de Deus tirar do Egito que os 10 mandamentos foram dados. Foi depois dele ter se revelado com poder e amor ao povo, de literalmente ter lutado por eles, libertado eles. Tipo assim, já viram o meu poder, já testemunharam meu compromisso com vocês, agora eu quero que vocês me conheçam. Eu sou assim, a minha personalidade divina é assim, e essas são as coisas que eu valorizo. Não sei se vocês se dão conta, mas esta sequência é sumamente importante. E quantas vezes nos confundimos com isso? Quantas pessoas olham para os mandamentos, para a lei de Deus, como restrições de um governo, imperativo numa troca de relações? Não era essa a intenção de Deus. A palavra dada por Deus e usada pelo povo é uma palavra, talvez vocês já tenham ouvido falar, Torá. Palavra hebraica que significa instrução, instrução de pai para filho. Pai oportunizando o filho a conhecê-lo, a crescer em maturidade e intimidade nesse relacionamento familiar. Por acaso Deus chegou para os hebreus e disse: está aqui a lei, obedeçam e aí eu salvarei vocês, e aí eu libertarei vocês, obedeçam o suficiente e eu lhes tiro do Egito? Não, ele os tira primeiro, ele os liberta primeiro e depois senta para conversar, porque ele queria continuar aquela relação de pai para filho, ele queria ser o Deus deles e tê-los como seu povo, um povo que o representasse nesse mundo, para que outros povos pudessem conhecê-lo também. Só existe, gente, 2 jeitos de abordar os 10 mandamentos. Um jeito é o seguinte: eu vejo a lei de Deus, eu tento obedecer a lei de Deus
para que Deus se agrade de mim, para que Deus ouça as minhas orações e me abençoe, para que Deus me aceite, para que a minha obediência me ajude a chegar, talvez, nos céus. Eu uso a lei desse jeito como uma escada para chegar ao céu. Esse é um jeito. O outro jeito é diferente. Eu vejo a lei de Deus, mas eu vejo antes o amor e a libertação incondicional. Porque eu conheci esse Deus que lutou por mim, que me resgatou, que me perdoou. Eu quero conhecê-lo, eu quero segui-lo, acreditando que tudo o que ele já provou o seu compromisso comigo e que ele sabe o que é melhor para mim. Isso não é apenas duas abordagens diferentes com relação aos mandamentos. Isso também é, na verdade, duas religiões completamente diferentes. A religião baseada na obediência das obras e a religião baseada na graça de Deus. A religião baseada nas obras é toda e qualquer proposta de conquistar a Deus através da obediência. Normalmente essa religião está fora do cristianismo, mas infelizmente, dentro do cristianismo, ela também aparece. Tem muita igreja que até fala da graça, que até fala do amor de Deus, mas não o suficiente, mas não na ordem certa, e a ordem dos fatores altera o produto. Se eu colocar a lei como prioridade, se eu confundir e achar que os mandamentos foram dados dentro do Egito, como um pré-condicional para a libertação, eu acabo estragando tudo. Infelizmente, tem muita igreja que na prática é isso, moralista, legalista, foco na lei como pré-condição para termos o favor de Deus. E se a gente seguir isso, pessoal, se a gente seguir esse caminho, só tem dois finais para isso, e eles são tristes. Ou nos tornaremos desesperados, porque mais dia ou menos dia nos damos conta que não conseguimos cumprir a lei de Deus suficientemente bem para ter certeza que Deus nos apoia e nos aceita, e quando isso nos acontece, desesperado, a gente começa a odiar Deus, a gente começa a odiar a si próprio, a gente começa a odiar a igreja, a gente começa a odiar todo mundo, ou então a gente aplica na gente uma injeção chamada hipocrisia, e nós encontramos um jeito de passar a vida fingindo, mentindo para os outros e mentindo para nós próprios, de que a gente sim consegue cumprir a lei, a gente é acima da média, né? Nós somos bons o suficiente, nós temos condições de fazer os pontos necessários para Deus nos tirar do Egito, para Deus nos levar para a terra prometida. E nossa hipocrisia, até a gente pode falar da graça de Deus, mas no fundo, nós estamos iludidos, com um falso moralismo, com uma vida de fachada, chegando a pensar que até Deus nos deve alguma coisa. Não foi esse motivo que Deus deu os 10 mandamentos. A razão de ser deles não é dar-nos regras para conquistarmos a Deus. Ele nos ama, irmãos. Ponto. Nada que você possa fazer ou deixar de fazer alterará essa realidade. Deus te ama, ponto. Quando você está dormindo, ponto. Quando você tiver um Alzheimer, Deus te ama, e não solta esse amor. Quando você estiver eventualmente fracassado, afundado num tombo, na lama, Deus te ama. Antes de você responder, antes de você retribuir, Deus te ama. Deus amou aquele povo reclamando, se queixando no deserto. Deus continuava amando eles. E aí ele senta para conversar, pai para filho. Vamos falar assim, mãe para filho, para filha. Aproveitando que é o dia das mães. Puxa, pastor, mas Deus não tinha um jeito diferente de estimular essa relação, esse compromisso? Tinha que ser através de mandamentos, algo que parece rígido. E a resposta que eu tenho é, Deus estimulou a relação amorosa com seus filhos, principalmente através de gestos de amor explícitos, de demonstrações de carinho, de graça, de perdão, de milagres, de libertação.
Mas, gente, vamos falar sério. Vamos ser adulto aqui. Instruções fazem parte de uma relação de amor. São necessárias em qualquer relacionamento. Pessoas possuem necessidades, demandas até. Não existe relacionamento sem mandamento. Quando a gente ama, até a gente pode não sentir isso como mandamento, mas o mandamento está ali. No momento que nós nos apaixonamos por alguém, a gente começa a tentar agradar esse alguém. Isso vale num casamento, isso vale numa relação de amigos, pai e filhos. Não tem como amar alguém, ser comprometido e leal a alguém, sem ceder nas nossas liberdades e preferências individuais. Existem ajustes num relacionamento, cedemos em favor do outro. O único jeito de amar alguém e ser amado por alguém é abrir mão da autonomia e não fazer o que a gente bem entende. Qualquer relacionamento de amor com alguém clama por responsabilidade, clama por sacrifício, clama por mandamentos que são seguidos dentro do espírito do amor. Qualquer outra coisa não funciona. Experimentem. E aí, se em nossas relações humanas é assim, por que com Deus seria diferente? Com Deus não é diferente, é até maior. Por isso Deus tem o direito de dizer para o povo de Israel: eu amo vocês. Vocês querem viver nesse amor? Eu sou assim, a vida vivida comigo é assim. Por isso Jesus tem o direito de dizer para os seus discípulos: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei, e nós nos manifestaremos nele. Gente, não se assustem com os relâmpagos do Sinai. Eles estão ali para sinalizar que o papo é sério. Mas os 10 mandamentos, a razão de ser deles, nunca foi pré-condição. Pelo contrário, o Sinai é um pai falando com um filho, numa relação de amor. É uma vida dentro de uma família, de uma aliança. A vida como povo de Deus. Cuidado com o mal entendido de ver que os mandamentos é para salvar você. Não é. Você já foi salvo, você já foi tirado do Egito. Deus já fez isso por amor. Avançamos. A essência dos mandamentos, conectados com isso, vamos ver outra característica da lei de Deus, tá? A essência ou o fruto dos 10 mandamentos. Nós falamos disso já semana passada. Vemos que hoje em dia as pessoas confundem e acham que liberdade é ausência de disciplina, né? Que liberdade é ausência de regras, é fazer o que bem se entende. Só que se a gente quiser se especializar em algo, tipo assim, tocar piano, ou correr uma maratona, a gente logo se dá conta, gente, que precisará treinar, que precisará se exercitar, que precisará algumas restrições. Nos disciplinamos para alcançar um objetivo maior, uma liberdade maior. Eu até lembrei o Renato Russo semana passada cantando, né, liberdade é disciplina, né? Passar num concurso, concluir uma faculdade, uma pós, liberdade, libertador. Quem consegue sabe o quanto de disciplina tem nisso, né? O quanto restrições são fundamentais. Liberdade, de fato, não é ausência de regras, mas viver de acordo às regras certas. Pensemos num peixe dentro de um aquário na nossa casa. Ele não está chateado, porque não está sentado com você no sofá olhando televisão. Sair do aquário não significa liberdade para ele. Sair dos trilhos não significa liberdade para o metrô. Nesse sentido, o romancista e dramaturgo japonês Kobo Abe disse: liberdade não consiste em seguir a sua vontade, mas às vezes fugir dela. Liberdade não é fazer o que se quer, mas muitas vezes não fazer.
Muitas vezes dizer não para o que se quer. Outro pensamento intrigante sobre isso nos é dado por Santo Agostinho, no século IV, 1600 anos atrás, gente. Quem conhece a vida de Santo Agostinho, sabe que ele viveu por um bom tempo uma vida desenfreada, ausente de qualquer limite, mas isso não fazia ele livre, mas escravo das suas vontades e desejos. Posteriormente, depois que ele conheceu a fé cristã, Santo Agostinho disse: liberdade é fazer, é ser aquilo que nós fomos feitos originalmente para ser. O que ele está dizendo? Até você saber por quê e para que você existe, por que e para que você foi criado, não adianta correr atrás de falsas liberdades, não adianta, elas não cumprem o que prometem, elas acabam te escravizando. Liberdade, gente, não é ausência de regras, mas viver de acordo às regras certas. Liberdade não é fazer o que se quer, mas fazer aquilo que nós fomos feitos para ser, para fazer. O que isso tem a ver com os mandamentos? Tudo. Tudo. Os 10 mandamentos são as regras certas. Os 10 mandamentos, testem eles. Testem na cultura, na história. Os 10 mandamentos estão por trás das melhores decisões que foram tomadas pela humanidade. Os 10 mandamentos estão por trás dos direitos humanos. Os 10 mandamentos estão por trás de leis justas e igualitárias. Os 10 mandamentos estão por trás de relacionamentos profundos. Testem os mandamentos. Testem eles em Jesus. Como Jesus os ensinou, a profundidade, o espírito, a beleza deles, como Jesus os cumpriu, e vejam que exemplo de vida, que diferença, que obra de arte. Liberdade, gente, não é fazer o que se bem entende, mas fazer aquilo que nós fomos feitos para ser. O que é que isso tem a ver com os 10 mandamentos? Tudo. São eles quem nos dizem o que nós fomos feitos para ser. Eles são o manual do fabricante, e se vocês lhes derem uma chance, eles vão te encaminhar para a vida, eles vão te encaminhar para a liberdade. O limite que eles nos dão são os limites necessários para o oxigênio do peixe, para os trilhos do trem da nossa vida. E um outro ponto fascinante nessa questão da essência dos mandamentos é o tipo de cumprimento da obediência que Deus nos convida a ter. Gente, nunca é da boca para fora, nunca foi, nunca é na superficialidade, não é fazer por fazer, tem sempre a ver com o coração. Êxodo não explicita, mas Deuteronômio, o resto do Antigo Testamento, o Novo Testamento diz, esta lei, Deus diz, Jeremias diz, esta lei está sendo semeada no teu coração, na tua mente, no teu interior. Eu não quero que ela seja um parto para ti, mas algo orgânico, mente e coração, diz Deus. O descanso do terceiro, a integridade do sétimo, a pureza do sexto, a honra do quarto, a generosidade do quinto, a confiança do primeiro, não regras secas, atitudes do coração, amolecido pela graça de Deus. Não são coisas que brotam de um decreto, de repente, mas convicção pessoal, baseado num relacionamento de confiança com Deus de amor. Deus se importa com você quando ninguém está olhando. Não é só fazer quando alguém está olhando para você. Deus se importa com o que você é e o que você faz quando ninguém está te perguntando, quando ninguém está te cobrando, quando ninguém está te julgando. Deus quer chegar nos teus pensamentos, Deus quer chegar na intenção por trás de fazer aquilo que Ele te convida a fazer. E isso é uma coisa que a gente só consegue com a ajuda do Espírito Santo. Quando eu penso nisso, gente, eu não consigo evitar. Eu lembro do melhor filme de todos os tempos, Karate Kid. Desculpem, não vou entrar nesse debate. Aceitem, que dói menos. Lembram do filme? Daniel San quer ser o mestre de karatê, né? E ele vem pedir aulas para um grande mestre, o senhor Miyagi. Lembram disso? E o senhor Miyagi diz: ok,
volte amanhã. Ele já não gosta disso. Daniel volta amanhã, cheio de expectativa. Estou pronto. O que nós vamos aprender hoje? Senhor Miyagi, hoje vamos pintar casa. Quê? Como assim? Sim, pega o pincel, vamos pintar a casa. Lembram da cena? Daniel, quando é que a gente vai aprender karatê, senhor Miyagi? Miyagi, primeiro, pintar casa. Todo dia. Segundo dia, mesma coisa, Miyagi. Hoje nós vamos encerar carro. Assim, assim, assim. Deixa eu fazer para você ver. Faça você. Sim. O que está de errado com esse mestre de karatê? Daniel se pergunta. Eu vim aprender a lutar, eu vim aprender a me defender. Que bobagem é essa? E assim seguiram alguns dias. O senhor Miyagi estava ensinando alguns movimentos, algumas cinesias, algumas regras. Não parecia fazer sentido. Mas vemos no final do filme como aqueles movimentos eram parte do karatê. Era uma forma de ensinar Daniel San a aprender reflexos, realizados ao natural, no inconsciente, ao ponto de serem realizados instantaneamente, instintivamente, do coração para fora, na hora que precisasse, na hora do aperto, na hora do golpe. De certa forma, gente, é desse jeito que Deus nos dá os mandamentos, e é desse jeito que o Espírito Santo nos ensina eles. A ideia é que sejam internalizados, mente e coração. A ideia é que eles cheguem no nosso coração de tal forma que eles se tornem um hábito, que eles se tornem um reflexo, por que não dizer? E no começo pode até não fazer sentido, por que Deus está me pedindo isso? Né? No começo a gente de repente até, não, mas eu não quero isso, não faz sentido. Mas na hora do golpe, na hora da luta, na hora do inimigo nos confrontar e querer nos atacar, nós vemos, fazia, sempre fez todo o sentido. Deus estava nos preparando lá atrás. O Espírito Santo nos ensinando, é assim que a gente se defende. Eu vou concluir, gente, com o contexto dos mandamentos, e aqui a gente chega num ponto onde alguém vai levantar a mão agora e vai dizer assim, eu acho que alguém deve estar querendo levantar a mão. Pastor, gostei da sua explicação, muito inspiradora, né? Mas, pastor, vamos descer, vamos com os pés no chão. Porque na vida real, cada vez que eu penso nesse negócio aqui, na lei de Deus, isso não me faz sentir bem. Não mexe com o meu coração. Não me estimula a pensar em grandeza, em liberdade. Não são naturais, pelo contrário, eles vão contra os meus instintos naturais. Me fazem me sentir culpado, para baixo. Eles não me trazem vida, pastor. Na verdade, eles me trazem lembrança e medo de morte, cheiro de morte. Porque eu não posso seguir os mandamentos, pastor. Fala sério, eu não consigo. Eu nem sei se eu concordo com eles, pastor. Se você, meu irmão, minha irmã, aqui no templo ou fora, se sente assim, estamos juntos. E eu tenho boas notícias para vocês. O contexto dos mandamentos. Primeiro lugar, a apresentação de Deus no Monte Sinai. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Os 10 mandamentos são dados após a afirmação misericordiosa de Deus. O Deus que lhes convidava a uma vida santa, a uma vida especial, a obediência não era um Deus forasteiro, um Deus nem aí, uma divindade carente e déspota, mas o Deus do pai, do avô, dos antepassados, da aliança, da graça, o Deus das pragas libertadoras, o Deus que abre o mar vermelho. Em segundo lugar, contexto fundamental. O que Deus faz logo após dar os 10 mandamentos? Ele dá os passos, as orientações, para a gente fazer o que é necessário fazer, quando a gente não os cumpre. Olha no Êxodo, depois dos mandamentos,
as orientações para o culto, para o sacrifício, em outras palavras, para se obter perdão, quando o mandamento te esmaga, quando o mandamento te derruba. Nunca foi, gente, obedeça ou eu acabo com você. Mas obedeça, me dá a tua mão. E aqui está o perdão, quando você precisar. Obedeça, me dá a tua mão. Vamos junto. Aqui está o perdão quando você precisar. Obedeça, me dá a tua mão. Aqui está o perdão, quando você precisar. Qualquer religião da época e de hoje diz: obedeça ou morra. O Deus dos Hebreus lhes disse: obedeçam e contem com a minha graça, que lhes acompanha. E o contexto dos 10 mandamentos para a gente é ainda de mais misericórdia, pois todo o perdão que os hebreus podiam receber estava baseado numa promessa de salvação futura, num sacrifício que seria feito lá na frente, mas nós, gente, já temos a certeza que esse sacrifício foi realizado. Nós já sabemos que a promessa foi cumprida, que o Filho de Deus veio e morreu, e foi sacrificado pelos nossos pecados. O nosso contexto de mandamentos é Jesus Cristo. Nós não nos relacionamos com os mandamentos fora de Jesus, é sempre com Jesus. O contexto para nós é o contexto que o discípulo de Jesus, João, deixou escrito: filhinhos, eu lhes escrevo estas coisas para que vocês não pequem. Em outras palavras, eu escrevo essas coisas para que vocês obedeçam cada um dos mandamentos. Mas, lembram? 1 João? Quando não conseguimos, temos a Jesus Cristo no céu como nosso advogado. Jesus Cristo no céu, ao lado de Deus como nosso advogado, a cada fracasso, nos dizendo, ou dizendo a Deus Pai: I got this. Eu me encarrego, põe na minha conta. A cada falha, Cristo intervindo, lembrando a Deus que Ele cumpriu os mandamentos em nosso lugar e que Ele pagou o castigo que estava nos nossos ombros pelas quebras. A nossa obediência nasce aí. Ela está de mãos dadas com a obediência de Cristo, com o sangue de Cristo. Meus irmãos, se você está me ouvindo hoje e está fazendo pouco caso da lei, olhe nos meus olhos. Se você está desatento à lei, se você está se esquivando dela, se você quer uma vida com Deus sem obrigações, sem sacrifícios, sem responsabilidades, sem ajustes, sem alinhamentos, sem santidade, abandone agora esse cristianismo oco e mimado e permita que o Espírito Santo pegue a sua mão e te ensine um movimento e plante no teu coração um apreço, um respeito, uma valorização por cada um dos mandamentos que Deus nos deu, não apenas aqueles no Monte Sinai. Ouça com o ouvido amolecido, com o ouvido sensível, com o ouvido faminto, todas as exortações do Novo Testamento. Reconheça que não há verdade, não há verdadeira liberdade longe das instruções amorosas do nosso Pai Celestial. Cresça no apreço por elas, exercite, leva para o coração ao ponto de se tornar um reflexo. Esse é o meu pedido, essa é a minha orientação para você. Um reflexo porque o Espírito Santo já te convenceu do valor, da importância disso. Se esse é o teu caso hoje, meu irmão, e é assim que Deus fala com você, acolha essa palavra. Porém, se hoje a palavra chega para você e te encontra esmagado pela lei, te sentindo culpado porque você não consegue cumprir ela, lembra do Cristo que nos acompanha. Ouça Paulo te dizer, abra o livro de Gálatas e leia o lugar certo da lei,
o número 1 dela, ela é um tutor para nos conduzir a Cristo. Te permita sentir esmagado, e nesse momento esmagado, é o momento de olhar para Jesus e dizer: pá, quem eu seria? Onde é que eu ia chegar se eu não tivesse esse Jesus amado? A cada tombo que a lei te dá, te abraça com Jesus e ouça: teus pecados foram perdoados. Me dá a mão, vamos em frente. Amém.